O mínimo existencial que foi dobrado agora pelo presidente Lula para R$ 600, ele diz respeito ao endividamento, que as pessoas com endividamento não podem ter uma renda inferior a esses R$ 600, de forma que se proíba a penhora de proventos da aposentadoria ou de renda de benefícios sociais que gerem um recebimento inferior a isso. Mas isso, na prática, já não era permitido, porque, olha, vamos pegar o exemplo do empréstimo consignado. O empréstimo consignado, todos eles juntos, não podem ultrapassar o limite legalmente permitido. Como é que está hoje? É 40%, não está? 45%. 45%, olha, está crescendo a cada ano. Isso, Caco, desculpa o palavreado que eu vou usar, mas eu acho isso uma sacanagem para o trabalhador. Mas então, doutor, não, mas ele não sabe como organizar os pagamentos mensais. Se o presidente sancionar uma lei autorizando o desconto de até 75%, o aposentado vai fazer empréstimo e vai ter os 75% da sua renda retirada. Eu já era contrário ao empréstimo consignado, e os ouvintes que me perdoem, mas eu sou contrário ao empréstimo consignado do Bolsa Família e no BPC, porque o BPC e o Bolsa Família, o antigo Auxílio Brasil, são benefícios relacionados intimamente com a sobrevivência, com a subsistência, com a alimentação. O sujeito não come menos nesse mês do que comia mês anterior. Então ele não pode dispor de uma parte dessa renda para pagar empréstimo. O que está acontecendo? Os bancos estão recebendo juros e estão lucrando absurdamente com o Bolsa Família e com o BPC. O BPC, aquele salário mínimo que é pago para sustentar idoso, para sustentar o deficiente, está sendo usado para o banco lucrar. Isso que eu sou totalmente contra, mas enfim. Agora, além de permitirem o empréstimo consignado no BPC e no Bolsa Família, é também permitida que o desconto de até 45%, se somar a margem do cartão, né? Fica 45% é muito. De qualquer forma, então, aquele mínimo existencial não é aplicado, porque se você tirar 45% do salário mínimo, fica mais de R$ 600. O que ocorre é que muita gente tem descontos acima do que desses 45%. Sim, porque eu tenho clientes na situação e a gente entra com ação contra o banco. Aí eu me meto nessa área de direito do consumidor. Quando o meu cliente está sendo roubado, eu me meto. Mas tem gente então, doutor, deixa eu tentar explicar para o senhor qual que é a minha dúvida aí. Exatamente aí. Não entrando nessa do mínimo, porque esse negócio do mínimo existencial é bonito na teoria. Na prática, ele não vai funcionar. Não, então, deixa eu terminar. Tem gente que tem tanto desconto que recebe 30% do seu salário mínimo. Para isso, a pessoa não precisa invocar o mínimo existencial, não precisa falar na lei sancionada pelo Lula. Basta lembrar do Código de Processo Civil, que não permite a penhora de aposentadoria, ou lembrar da lei do consignado. A lei do consignado não permite desconto maior de 45%. Ou endividamento. Vamos sair do empréstimo consignado e voltar para o endividamento. Para que vai ser sancionada uma lei de endividamento de estabelecendo o mínimo existencial se as execuções na justiça não podem penhorar a aposentadoria? O Código de Processo Civil é bem claro. Os proventos de aposentadoria não podem ser penhorados para pagar dívida, porque a aposentadoria tem caráter alimentar. A Justiça tem admitido uma penhora de uma pequena parte, quando se trata de um outro crédito alimentar. Por exemplo, o sujeito está devendo pensão alimentícia, tá certo, tem que penhorar uma parte da aposentadoria dele. O sujeito está devendo verba rescisória, salário de funcionário, também é verba alimentar. Então penhora uma pequena parte da aposentadoria dele, não tudo. Agora, nunca vai ser penhorado quantia suficiente para ele receber menos que o mínimo existencial. Então, basta pedir a aplicação da lei nesses casos. Então, a lei do superendividamento, no final das contas, ajudou para estabelecer um processo de conciliação ao qual os bancos são obrigatórios a participar quando o devedor demonstra interesse em quitar suas dívidas. As dívidas podem até ser reduzidas. O Poder Judiciário pode entrar e atuar. Eu não estou realmente entrando nos meandros dessa lei do superendividamento, mas o intuito é esse, acabar com o superendividamento que está todo mundo endividado. Mas esse mínimo existencial, para mim, o que eu vi até o momento, não serve para muita coisa, porque a lei já proibia isso. Como eu falo para o senhor, ele na teoria, ele é muito interessante, porque, tipo assim, eu devo lá 45% de consignado. Apesar que o André Mendonça sentou em cima das ADPFs lá e não toca para frente. Essas ADPF? É sobre exatamente essa. O Bolsonaro, quando criou esse negócio do mínimo existencial, que não aumentou, ele fez um decreto. E é inconstitucional, né? Você dizer que o mínimo existencial é tanto. Então, se entrou com a DPFs, né?
Eu também acho que o mínimo existencial não pode ser fixado por decreto. Vou te falar a verdade, não pode nem ser fixado por lei, porque varia de pessoa para pessoa. Mas... Aí eu fui ver o que era uma DPF, é uma arguição de descumprimento. Eu sei, arguição de descumprimento de preceito fundamental. Mas esquece o termo. O que interessa é que realmente eu acredito que o mínimo existencial não pode ser fixado nem por lei, quanto mais por decreto. Agora, muita gente está confundindo, como foi a pergunta do ouvinte, o Cortez, né? Mas o Douglas é outra coisa, porque ele está escutando muito. Com a aposentadoria por invalidez, tem muita gente confundindo, achando que agora não pode receber menos. Não, nunca pode receber menos que o salário mínimo. Qualquer benefício previdenciário, começa por aí. O que acontece? Desse salário mínimo, a pessoa pode dispor de descontos para ter um empréstimo consignado. Aí ela vai receber menos que o salário mínimo. Esses descontos não podem superar 45% do que ele recebe. Basicamente isso. Se superar 45% do que ele recebe, entra com a ação. Se estiver sofrendo desconto de empréstimo que não fez, entra com a ação. Se foi vítima de fraude, entra com a ação. Se foi vítima de juros abusivos, entra com a ação. Tem que botar no pau mesmo. Mas isso não tem nada a ver com o mínimo existencial. O que eu acho que a dúvida do doutor não tem a ver com isso, doutor. Ele está para se aposentar e está escutando muito. Eu não sei aonde ele viu essa notícia. Eu vou te falar, a confusão está vindo de uma portaria recentemente editada pelo INSS. Eu já vou tratar dela. Aí o pessoal confundiu com essa história do mínimo existencial.